pessoal, estamos começando mais uma lição, a lição de número 2 do nosso quarto trimestre, estudando sobre o profeta Ezequiel, e hoje estaremos falando sobre o capítulo 7, que estará falando sobre o juízo sobre o povo, a nação de Judá, né? E o título da lição é O Fim Vem. O nosso textuário é o versículo 2 do capítulo 7, que diz: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A nossa verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia o inevitável juízo divino, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Eu destaquei a palavra terra nos dois versículos, porque mais para frente eu vou estar explicando o porquê desse destaque aí. A nossa introdução diz assim: nessa lição estudaremos sobre uma profecia onde Ezequiel anuncia o fim para Israel por causa do pecado, idolatria e apostasia. Na verdade, essa profecia tem o seu início no capítulo 6, mas Deus no versículo 8 diz que deixaria um remanescente para que se lembrasse por que estavam sendo castigados. A iminente invasão de Babilônia seria devastadora, pois os babilônicos tinham atitudes genocidas. Quando atacavam, eram sem piedade. Então nós encontramos aqui uma profecia no capítulo 7, aonde mostra uma profecia de Ezequiel referindo à nação sobre um juízo que estava para vir, né? E só que esse juízo, ainda que está no capítulo 7 da nossa lição, ele começa no capítulo 6. Eu quero ressaltar que a lição ela está um pouco complexa, alguns temas, né? Está um pouco complicado. Então talvez teremos alguma dificuldade para algumas pessoas entender um pouco, até quem não tem a lição, por exemplo. Mas a gente vai tentar ser mais claro para poder ficar alcançar mais pessoas, beleza? Então nós temos aqui, essa profecia mostra que Deus não está indiferente ao pecado da humanidade. Aquele que não aceitar a sua graça terá que enfrentar o seu juízo. É importante, porém, ressaltar que essa profecia em questão está falando exclusivamente da terra de Israel e não de um futuro longínquo. Aqui a punição é por causa da apostasia de Israel. Antes desta profecia para Israel, já estava escrito sobre o que aconteceria se eles apostatassem. Deuteronômio 28, versículo 49 a 68, depois você lê, você vai ver o que Deus fala quando eles mandam, quando ele repete a lei, né? Deuteronômio é a repetição da lei, e ali ele explica, né, através de Moisés, que se eles desobedecessem a lei e não seguissem os estatutos, que Deus o mandaria para nações estrangeiras cujas línguas nem saberiam dizer, nem saberiam falar. E ali os castigaria com peste, com fome, com pragas, para puni-los por causa da apostasia. Então, o que está acontecendo aqui, eles, na verdade, já tinha sido revelado na própria Torá, na própria lei já existia essa condição de eles não seguindo a lei sendo punidos. E agora nós estamos num contexto onde Ezequiel, Deus traz para ele essa revelação, exatamente porque eles descumpriram o que a lei mandava, né? E desobedeceram. Então essa é a função deste livro, deste capítulo. Sobre a profecia, a introdução: assim diz o Senhor, é uma marca registrada dos profetas de Javé, demonstra uma comunicação direta de Deus de forma inconfundível, diferente das profecias que vêm em forma de visões. Era uma mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então a profecia, assim diz o Senhor, é exatamente para deixar bem claro que quem está dizendo é Deus. O profeta é só porta-voz, ele é o atalaia de Deus. Então isso é comum você encontrar isso no Velho Testamento. Assim diz o Senhor, exatamente para deixar bem claro que não é o profeta, não é coisa do homem, mas é coisa do próprio Deus, a mensagem que está sendo dita. Nós temos ainda os subtópicos, né? A extensão, lá no versículo 2 e parte B. Diz a expressão Adamar Israel, né? Ou Adamar Israel, terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. Isso está escrito na nossa lição, né?
a observação, a palavra aparece 225 vezes no Antigo Testamento. E outro ponto importante é que a palavra terra em Gênesis 1, versículo 1, é Eretz, Aeretz, né? Ou Eretz, né? Lá no hebraico aparece Ha-Eretz, né? Porque aparece o artigo A, né? Mas eu coloquei só a palavra Eretz, né? Então, por que aparecem as duas palavras? Por que em cima a palavra terra é Adamar e embaixo a palavra terra é Eretz, né? Que todas as duas significam terra. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Isso é só para a gente explicar o que está escrito lá, como já falei, né? O professor, né? O nosso mestre Ezequiel Soares, ele trabalha muito com a língua original. Então, a gente tem que estudar alguns termos para entender o que realmente o texto está dizendo, né? Por isso que eu falei que a lição é um pouco complexa. Né? A palavra Adamá, essa palavra é usada quando se refere a um substantivo masculino para a terra. E no caso da lição Terra de Israel, se refere a solo. Então, se você pegar uma Bíblia, o Ataná ou um interlinear, aonde está escrito Terra de Israel em Ezequiel 7, vai aparecer solo de Israel, né? Significa também terra cultivável, tudo que tem a ver com terra, né? Mas só que é interessante que o solo, né? Significa lá um pedaço de chão, vem de uma expressão dam, né? O dam, que significa vermelho no hebraico, né? De onde vem também a palavra Adão, né? Então, porque Adão foi feito do pó da terra, então aparece essa palavra em algumas partes do Velho Testamento também. Aí vamos entender por que então o comentarista falou que ela só aparece Adamá, Israel, em Ezequiel capítulo 7. Né? Nós vamos entender então. Eretz, essa palavra é usada também quando se refere à terra, mas ela tem uma gama de significado. Por exemplo, em Josué capítulo 7, versículo 21, ela significa chão. Só que no original aparece a expressão na terra. É aquele caso de Acã, que ele pega a capa babilônica e ele coloca debaixo da sua tenda no chão, na terra, né? Então ali aparece a palavra que ele colocou na terra, ou no chão, ele enterrou. Então lá aparece também a palavra Adamá. Então observa que a palavra Adamá, ela vai aparecer em outras partes do Velho Testamento. Por que lá aparece... não, corrigindo. Lá não aparece a palavra Adamá, lá aparece a palavra Eretz. Porque mesmo que ele colocou no chão, que seria Adamá no masculino, ele lá no hebraico fala na terra. Ele escondeu na terra. Então aparece a palavra Eretz, né? Nesse versículo aqui. Então, mesmo que lá está falando de solo, de chão, mas como usa o termo muda de Adamá para Eretz. Então, ficou bem claro que a palavra Adamá, eu posso chamá-la de solo no sentido de terra no masculino, e a palavra Eretz eu chamo de terra, que também pode ser solo, mas quando eu falo no feminino, na terra ou no solo. Né? Como já foi explicado sobre o significado da palavra terra nesse contexto, não creio que haja... Como já foi explicado, o significado da palavra terra nesse contexto, eu não creio que haja cunho escatológico, uma vez que a terra aqui se refere à mesma terra no início do versículo 2. Então, porque o comentarista ele quis dizer o seguinte, que a palavra terra, que terra de Israel, está referindo à terra local, e os cantos da terra, aí nós voltamos lá na verdade prática, os cantos da terra, ele deu a entender que quer dizer toda a terra, mas a palavra que aparece lá, ele é exatamente porque lá é a palavra no feminino, os cantos da terra, né? Não é os cantos do solo. Se fosse os cantos do solo, seria a palavra Adamá. Então é só por isso, mas tudo está referindo à mesma terra. Então não há, né, não dá para eu forçar o texto e dizer que ali tem um cunho escatológico, comparando a Apocalipse, que é outro contexto, né, outra história. É um tratamento também com o mundo, mas ali lá fala de terra, mas em outro contexto. Não é o nosso caso aqui, né? Agora, quando? Significa que a profecia não é para o futuro. Não é para o futuro, e sim para o momento iminente, ou seja, viria de forma apressada. A expressão repetida o fim vem, significa a forma urgente em que virá o mal sobre a nação para castigá-los. Então, por isso que é muito comum, né, a intensificação a repetição da palavra o fim vem. Por quê? Porque é uma coisa apressada. Então Deus está trabalhando, mostrando para Israel que está muito próximo. Igual nós pregamos
sobre a volta de Jesus. Nós acreditamos que ele vem a qualquer momento e podemos até dizer o fim vem, acreditando que é uma forma apressada. Mas quando se trata de Deus, pela sua eternidade, para ele sempre é cedo. Então, mas a gente acredita e devemos acreditar, está sempre esperando que a qualquer momento a trombeta vai soar, né? Sobre o fim, ainda o sentido. Nós temos aqui outra palavra que, como eu disse, o Ezequiel Soares usa muito hebraico. Outra palavra que aparece em nossa lição é haketz ou ketz, né? O ha é um artigo, né? É o a no hebraico, né? Haketz, o re, né? É o a no hebraico. Haketz, fim, é substantivo no contexto de julgamento, né? O fim. A palavra haketz significa fim, no sentido de julgamento. E aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6, no discurso poético cujo objetivo é causar impacto. Uma outra questão aqui é que tem um comentário, tem um comentário na lição, corrigindo, né? Não tem um comentário, tem um comentário lá na lição que diz o seguinte, que parece que Ezequiel quis causar pânico, mas nós entendemos que não é Ezequiel, a profecia não é de Ezequiel, as palavras não são de Ezequiel, ele fala que assim diz o Senhor. Então, se alguém está causando pânico, e a ideia é essa mesmo, mas é do próprio Deus, mostrando que assim como eles não obedeceram, que agora não tem mais jeito. Pega o capítulo 6 e vai perceber como que Deus trabalha. Ele fala muitas coisas. Meu olho não te poupará. Então ele vem realmente para causar pânico. Igual no Apocalipse, né? A Bíblia diz, ai dos que habitam sobre a terra, né? Então a gente vê que quando o juiz de Deus vem, ele vem exatamente para causar pânico mesmo, né? A expressão repetida sobre o fim. Apesar de o autor dizer que provavelmente Ezequiel queria causar pânico ao repetir o fim vem, creio que o pânico é causado pelo próprio Deus, uma vez que o profeta não é dono da mensagem e não pode interferir no contexto da mensagem. O atalaia só anuncia o que Deus manda, não podendo acrescentar nada à mensagem. Então, eu não posso Deus me usar numa profecia, e isso não acontecia no Velho Testamento e nem acontece no Novo. Deus me mandar eu dar uma profecia, levar uma profecia para alguém e eu colocar ali o meu emocional, né? Ali a minha atitude emocional de querer radicalizar aquilo que Deus está falando, né? Eu devo falar exatamente como Deus mandou falar. Então não tem que radicalizar, não tem que dramatizar, eu tenho que simplesmente falar o que Deus falou. Inclusive o próprio Ezequiel, no capítulo 2, Deus fala com Ezequiel, vai e prega para a casa de Israel e diz que casas rebeldes são eles. E aí ele fala assim, quer ouçam, quer deixam de ouvir, são casa rebelde. Né? Não sei, o texto não diz, mas possa ser que Ezequiel tenha falado, não adianta falar para esse povo, que eles não vão ouvir, senão aí Deus fala, não importa, pregue a palavra. Né? Quer ouçam, quer deixem de ouvir, é o que nós fazemos hoje, pregamos para o mundo a palavra, mas se as pessoas não quiserem aceitar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, o fim virá. Né? Então, enquanto o fim não veio, a oportunidade da pessoa estar se arrependendo, né? Aquele que saiu do caminho está voltando, né? E esperar o Senhor Jesus na igreja, dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo paredes, eu falo corpo de Cristo, as pessoas, né? Porque a igreja, dentro de 4 paredes, pode conter uma igreja, mas não quer dizer que toda igreja está dentro de 4 paredes. Então, a gente precisa separar essas coisas. Sobre o inimigo, nós temos um caso aqui agora que esse fim ele vai vir através do rei da Babilônia, do Nabucodonosor, que estava expandindo o seu império, né? Então ele expandindo o seu império, ele seria então a vara de Deus para castigar Israel, né? Então, assim como o rei da Síria foi chicote para Samaria, Nabucodonosor seria a vara de Judá. Jeremias, por inúmeras vezes, profetizou sobre a invasão de Babilônia em Judá. E Jeremias 25, versículo 9, 27, 6, 43, 10, ele é até chamado de meu servo. Não quer dizer que aqui Nabucodonosor servia a Deus. Servo para o propósito, para aquilo que Deus precisava fazer, ele estava usando ele como um servo, como instrumento. A palavra servo aqui é no sentido de instrumento. Não que Nabucodonosor temia a Deus, né? Já no capítulo 51 de Jeremias, Deus promete vingar de Nabucodonosor pela sua tamanha crueldade. Esse rei tinha prática genocida, ele gostava, não só ele, como os reis assírios, eles gostavam de onde passar, fazer uma grande devastação e matar muita gente, né? E eles tinham muita tranquilidade de fazer isso, não tinha peso de consciência, eles eram genocidas. Então algumas nações eles realmente limpavam do mapa, e aquelas que se rendiam,
alguns morriam, mas a maioria eles levavam cativo e tinha o hábito também de mudar, né? Pegava a nação daqui, punha numa outra terra, pegava na outra terra e punha ali. E ali colocava os seus reis, né? Os seus governadores que olhassem para a terra, mas olhando para os interesses da Babilônia, do império, né? Reverdecer a soberba. Os pecados de Judá fez com que a vara florescesse, reverdecer a soberba do inimigo. Babilônia, por estar em expansão territorial, se achava invencível, mas a sua soberba também seria tratada. Nós temos esse mesmo caso no rei Senaqueribe, quando ele invade Samaria e ele falou assim: vocês estão confiando no Deus de vocês, confiando no Ezequias? Os outros deuses das nações puderam contra mim. Então nós vemos aí a vara de Deus, né? A soberba da Síria, né? Então ele fala: não, os seus deuses não podem, os outros deuses não puderam, como que vocês vão bater contra mim? Não fica ouvindo Ezequias, o vosso rei. Ezequias pega a carta e leva, né? E todo mundo conhece bem a história. Leva diante de Deus e Deus faz um milagre lá dos 185 mil soldados ser mortos, né? Então a soberba veio por quê? Porque eles não sabia, Babilônia estava invadindo Judá, como fazia com qualquer nação. Só que no caso de Judá existia um caso específico. As outras nações não serviam a Deus, então era guerra humana, mas aqui existia uma guerra espiritual. Existia, né, nesse caso de Judá, uma intervenção divina para puni-los. E Babilônia não sabia disso, por isso eles estavam todos vaidosos, achando que eles iam vencer, né, e venceriam, mas confiado na força deles, não sabendo que por trás existia um castigo de Deus, né? Nós temos ainda sobre esse Nabucodonosor. Quem era ele? Né? Esse homem, ele durante o reinado de seu pai, Nabopolassar, Nabucodonosor foi um príncipe herdeiro da Babilônia. Seu pai foi fundador do segundo império babilônico. Antes de começar a reinar, Nabucodonosor foi comandante do exército que lutou contra os assírios e os derrotou no norte da Síria em 606 a.C. A partir desse rei começou a dinastia de Nabucodonosor. O que significa isso? Dinastia é porque ele chamava Nabucodonosor, mas os seus filhos herdou o nome Nabucodonosor, mas eles tinham outros nomes. Por exemplo, o último rei da Babilônia chamava Nebonido, mas ele, na Bíblia ele aparece como Nabucodonosor. Assim como aparece também Vilmerador, que também era Nabucodonosor. Como eu entendo isso? A mesma coisa, quando relacionado a Faraó. José vai para o Egito, tinha um faraó. 430 anos depois ele sai do Egito, tinha um faraó. Quem era o faraó? Era o nome da dinastia, né? Não era o nome do rei, era o nome daquela sequência dos filhos que iam herdando. Então eles pegavam aquele título. No caso do Nabucodonosor aqui, ele foi o primeiro, então ele realmente tinha este nome, mas os demais herdou esse nome por causa da dinastia. A Babilônia, seu nome significa porta de deuses. Fica na terra de Sinear, ao sul do atual Iraque. Seu nome se originou de Babel, cidade fundada por Nimrod, em Gênesis 10. Nimrod foi o primeiro a tentar construir um império, né? Nós conhecemos a história lá na Torre de Babel, onde ele liderou aquele grupo que queria construir uma torre que tocasse ao céu, né? E ali ele era um homem valoroso, um homem de caça, e ele já tinha ganhado a pessoa daquela época, as pessoas já estavam aceitando esse senhorio dele. Então, e exatamente nesse local é onde surgiu essa Torre de Babel. Inclusive o nome também tem a ver, significa confusão. Surgiu a Babilônia. No início uma pequena cidadezinha, mas ela foi se expandindo e se tornou um grande império. Na antiguidade, os reis amorreus continuaram a lutar entre si. Essa instável situação deu a certo número de estados a oportunidade de obterem a independência, ficando essa região sob o governo de Hammurabi, ou Hammurabi. Então, acontece, antes de Israel entrar para conquistar Canaã, já existia guerra entre eles, que nós estamos falando aqui num período bem antes, né, bem antes de Abraão. Esses reinos já viviam em guerras. Então, nessas guerras, algumas cidades foram ganhando independência, e uma delas é exatamente a terra de Sinear, ou a Babilônia, aonde o governo Hammurabi, que nós já estudamos na lição anterior, que é o que criou o Código de Hammurabi, né, a lei de Italião, que é muito parecida com a Torá, com a lei de Moisés, né? Há quem diga que algumas coisas foi até emprestado do Código de Hammurabi, mas são só fatos históricos, isso não tem na Bíblia, mas fato é que olho por olho, dente por dente, que está na Torá, você vai encontrar no Código de Hammurabi, porque esse homem, o que ele fez? Ele percebeu que não existia leis, né,
punitiva para crimes, né? Então ele criou um código, né? Criou um código. Esse código é bem antes da própria lei de Moisés, né? Então esse cara, ele foi um dos primeiros reis da sexta dinastia do Império Babilônico, né? Isso é há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo, lógico, né? Então a história do povo de Israel nos mostra que Deus não está indiferente ao pecado da humanidade. Chegará ao fim desse mundo também. Vai chegar o tempo em que a porta da graça se fechará e Cristo no seu trono trará julgamento a todos. Então, o que a gente entende aqui? Qual é o objetivo dessa lição? Apesar dela ser muito local, nós estamos falando do povo de Israel, ela nos traz também uma alerta, porque da mesma maneira que Deus trouxe varas sobre Israel, Ele vai trazer também varas sobre este mundo. Só que nós acreditamos que a igreja não estará aqui. Há quem acredite, mas não vamos entrar no mérito aqui. Mas o anticristo, ele estará dominando este mundo, e aqueles que não seguirem vão ser chicoteados, como foi o povo de Judá, né? Nesse período, Deus vai tratar com a humanidade, vai trazer castigo sobre a humanidade, e aqueles que estiver do lado de Cristo, estiver com Cristo, a Bíblia diz que a tribulação não vai atingi-lo, não vai chegar até ele, né? Por exemplo, Israel mesmo será preservado da grande tribulação, né? Ainda que os reinos tentarão lutar contra ele. Nós veremos lições posteriores sobre a guerra de Gog na terra de Magog. Estaremos detalhando um pouco mais. Então, a moral da história nós precisamos estar atentos, porque o fim também está vindo sobre essa terra. Assim como veio para Judá, assim como veio para Israel, né? Deus não está indiferente ao pecado. Ele vai trazer a punição. Hoje ele traz a graça e as pessoas têm zombado dessa graça. Hoje ele traz o amor, as pessoas têm zombado deste amor. Mas vai chegar um dia em que esse mesmo Cristo, que é amor, que é graça, vai sentar no trono e todos terão que estar diante dele de joelhos, prestando conta de seus erros. Bom, pessoal, então está aí mais uma lição, né? Que tivemos o privilégio de poder estar trazendo para vocês. Peço perdão por estar postando um pouco tarde, foi muito corrido para mim essa semana. A gente teve alguns contratempos, mas conseguimos ainda. Quero pedir a vocês que dê o like, né? Compartilhe, se inscreva no canal, divulgue, nos ajude para que possamos estar alcançando mais gente, mais pessoas. E no mais, eu quero agradecer a todos vocês. Tenha um bom dia, uma boa semana e continue com a gente acompanhando. Nas próximas lições estaremos aqui de novo trazendo para vocês outras lições. E detalhes, estaremos também mais para frente comentando lição de jovens e alguns comentários aleatórios, porque temos pessoas no grupo que não têm acesso à nossa lição, então para a gente poder estar atendendo a eles também. E alguma coisa que vocês tiverem de sugestão, pode deixar nos comentários embaixo, beleza? Muito mais, obrigado.